Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao iCast. Eu sou o Diogo Veloso, sócio fundador da AICA. Olá, salve, salve, Eric Paulino, sócio da AICA aqui também. Vamos que vamos, meu amigo. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o mundo da AICA, sobre profundidades necessárias, sobre tudo que a gente viu e tudo que a gente vê no mundo corporativo. Conversa afiada, papo reto, sem curva. E aí eu vou começar fazendo a primeira provocação. Botar na mesa. A gente abriu em 2014 a AICA, era uma crítica aos processos tradicionais de consultoria. Então a AICA ela veio ao longo do tempo fazendo críticas construtivas ao mundo corporativo. 10 anos se passaram. O que é que mudou no mundo corporativo? O que é que está pegando? O que é que a gente consegue ver desse mundo corporativo de profundidades necessárias a serem vivenciadas ainda? Maravilha. Primeiro, é importante entender que o mundo corporativo mudou porque o mundo, sob as óticas dos vários mercados, vários segmentos, né? As pessoas estão mudando. Então tá tudo um movimento de mudança muito grande. Quando eu olho para o que aconteceu de lá para cá, eu preciso entender, Diogo, que as pessoas estão buscando um nível de mergulho e profundidade muito maior do que antes. Isso não é por uma vontade e bel prazer de um ou de outros. Isso é porque a gente vive um ambiente de complexidade nas relações, complexidade para bater meta, complexidade para crescer, complexidade para construir estratégia corporativa de 1 ano e meio e não mais de 10 anos, 30 anos, complexidade para desconstruir um ambiente competitivo e ganhar vantagem diante de um concorrente. Então, tudo isso está fazendo com que a gente saia de uma seara, eu diria, repetitiva. Tudo aquilo que é impessoal, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é recorrente, de baixo valor agregado, tende a ser colocado como algo repetido. A gente vive o mundo da abundância. Se eu estou na abundância, eu tenho abundância de serviços de consultoria, eu tenho abundância de ferramentas de consolidação de dados, eu tenho abundância de rituais de gestão, abundância de tudo. E da mesma forma, a gente vive o mundo da educação. Então, passou a ter um ambiente de abundância, as empresas passaram a vivenciar práticas de gestão que também estão repetitivas em várias outras empresas, e aí não tem mais aquela grande exclusividade, né, que se tinha, que garantia 1 ano, 10 anos, 30 anos ali de exclusividade. Está tudo muito mais curto. Então, é isso que a gente viveu. A gente entende hoje que a educação está indo por um caminho de, se eu não olhar cirurgicamente, se eu não olhar a dor específica daquele grupo de aprendizes, se eu não olhar o contexto na qual aquela empresa ou aquelas empresas estão inseridas, com muito mergulho, não é um olhar superficial. Se eu não faço um mergulho profundo nesses clientes, eu não consigo traduzir a melhor solução para aquela realidade, para aquela dor. Começa daí a grande mudança. E isso não é customização barata por customização barata, porque customização todo mundo fala, sim ou não? Todo mundo fala. Todo mundo fala que customiza, todo mundo fala que olha o contexto, que olha o mercado, mas eu acho que essa é a grande mudança da gente, porque a gente, na medida em que a gente foi vendo a mudança nas empresas, a gente foi mudando junto. A gente foi trazendo técnicas e testando técnicas em conjunto. A gente foi evoluindo em conjunto. Com coragem. Então, com coragem. E dessas 90 mil pessoas impactadas, que é um número que a gente tem o maior orgulho do mundo, né? Que já passaram por a gente de alguma forma. Quando a gente começou a contar, né? Mas eu acho que é mais que 90. É porque a gente levou, na verdade, o pessoal brigou com a gente do marketing, porque disse que a gente tinha, vamos ser conservador para ter garantido que o número é esse. Mas não é 90 mil. Eu sempre falei que é muito mais do que 90. Muito mais, mas tudo bem. Mas eu acho que esse mundo mais do mesmo é muito conteúdo. Você chega para conversar com a galera, todo mundo tem 2 dedos de muita coisa, né? 2 dedos de conversa de muita coisa. Então, é um mundo muito generalista, sim, com muito conteúdo, com conteúdos muito baseados em superficialidades. Então, tem um ambiente dos conteúdos muito perigoso. E cada vez mais, o mundo corporativo está mais agitado. Tá mais com menos tempo. A gente tem menos tempo para tudo. E com menos respostas. As respostas garantidas que você tinha antes, hoje eu tenho menos respostas garantidas. Então isso mexe com o quê? Isso ativa. Isso agita, isso total. Cria necessidade de hiperconexões, de hiperativações, porque não dá mais para responder conforme eu sempre fiz naquela campanha e hoje vai dar certo. Mudou.
não é mais sobre aquela previsibilidade que se tinha. Muita cobrança de resultado, Sim. muita cobrança de processos novos, mudança, inovação, um excesso de mudança. Todo mundo é uma obesidade de mudança, né? É muita coisa, Diogo, é muita coisa acontecendo, muita meta para bater, muito indicador. Tem um concorrente chegando, agora é inteligência artificial, agora é isso, agora é aquilo. Diogo sempre tá nervoso, então é um ambiente muito nervoso. As pessoas não param para pensar na profundidade que precisariam visitar. Aí a gente começa a fazer educação corporativa num mundo também nervoso. Sim. Que chega pra gente dizendo, olha, não, eu tenho que formar em inovação e criatividade, em agile, eu tenho que formar nisso, naquilo. Cara, mas as pessoas pararam para pensar nelas. As pessoas pararam para pensar no conteúdo do indivíduo, das pessoas. Existe uma potência muito grande quando a pessoa começa a ser mais consciente e preparada. Quando eu estou mais consciente e preparado, eu começo a entender, cara, eu preciso ser mais ágil. Eu preciso ser mais inteligente emocionalmente. Eu sou mais dono das minhas emoções. Então tem uma coisa de relação causal no ambiente de transformação organizacional que muitas vezes não está sendo vista. É muito treinamento, muita formação. Vem cá, forma isso. É muito treinamento com NPS alto. Ah, que massa. Tal treinador é muito legal, é muito bom. É muita palestra caríssima de gente famosa, que é bom. Bom, massa. Palestras interessantes, mas que não promovem a transformação que a gente precisa ver no mundo corporativo. Aí tem dores. Tem dores no meio desse rolê. Com certeza. Dores que estão na mesa. Turnover altíssimo, aumentando. Ninguém para mais em canto nenhum. Antigamente a gente entrava numa empresa para passar o resto da vida. Não passa mais. Não passa mais. Gente desistindo de ser líder. Desistindo. Não é gente dizendo, olha, eu vou agora para outra empresa. Não, eu não quero mais o mundo corporativo. É isso aí. A gente acabou de ser chamado para um exemplo de uma formação para ajudar o pessoal a estimular que eles passassem a querer ser líderes. Que eles não queriam mais ser líderes, mas já estavam na via de ser líder. E aí a gente foi chamado para poder sensibilizar, engajar, mostrar os caminhos, simplificar de alguma forma e também abrir o campo do quão complexo eles vão encontrar, né? Porque é tudo menos fácil atuar como líder. Mas é bom, é gostoso, é bacana, é legal. Agora tem que querer. Precisa ser bacana e legal. Sim. A grande questão é que tá tão pesado que levar esse peso todo, o cara não consegue. Né? Você olha assim e fala, meu irmão, é pesado demais, é muita meta, muito resultado, muita mudança, e passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Então, se a gente não transformar um ambiente cultural de como a gente olha para tudo isso, então tem uma coisa de como eu olho para um ambiente, é como o líder olha para um ambiente, para os problemas. Então, se eu hackear o sistema no sentido de qual é o algoritmo? O algoritmo é a forma que eu vejo as coisas. Se eu começar a ver as coisas de maneira mais simples, fica mais leve. Se eu começar a simplificar os problemas grandes que aparecem, fica mais leve. Se eu começar a escutar mais a minha equipe, fica mais leve. Se eu começar a colaborar mais, fica mais leve. Então, existe uma necessidade da gente tornar o mesmo contexto mais leve. Não estamos falando aqui de mudar contexto. As empresas vão se transformar em empresas legais. O contexto está posto, né? Está posto o contexto está ali. Então, é sobre olhar e dizer, cara, como é que a gente está desafiando as pessoas a olhar para as mesmas coisas de maneira diferente? Boa. Como é que eu estou desafiando as pessoas a olhar para os mesmos cenários? Olha, vai continuar mudando, vai ter inteligência artificial, vai ter robotização, vai ter um bocado de coisa, mas você vai ter que olhar para isso de uma maneira positiva para ser gostoso. Sim. Para ser legal, né? Para ser interessante. O contrário disso é pesado e eu vou desistir. Tem gente desistindo. Ou vou adoecer. Ou vou adoecer. É isso aí. E é por isso que você tem um movimento incrível de empresas trabalhando saúde e bem-estar organizacional para suprir essa falta de interpretação desse viés positivo, somado a um ambiente empresarial pesado que está sendo posto, e isso está gerando as doenças, e essas doenças estão baixando produtividade, entrega de resultado, e a empresa está tendo que ter investimentos que no passado não tinham, porque se você olha 30 anos para trás, se as empresas investiam como investem hoje em saúde e bem-estar, não investiam. Então, ela está tendo que suprir aquilo para dar para a equipe uma condição um pouquinho melhorada, não vou dizer que é a solução, mas uma condição melhorada de bem-estar, né, de alguns elementos de estímulo, vou falar até felicidade, né? Eu sei que é um tom um pouquinho mais profundo, mas dando um pouco disso para as pessoas, oportunidades e tudo mais, para que as pessoas comecem a se curar.
sabendo que a cura não parte dessas pequenas atividades. A cura não parte de pequenas intervenções corporativas. Não. A cura parte do indivíduo buscando caminhos para consigo, no seu mergulho pessoal. A empresa é um facilitador. Ela deve estimular. O líder deve olhar para o seu time e estimular que as pessoas vão em busca dessas respostas, vão em busca desse mergulho. Esse é o papel do líder, porque se ele não faz isso, ela não faz isso, naturalmente as pessoas não necessariamente vão dar a atenção devida para esse ponto. E aí a empresa adoece, deixa de dar resultado, muitas sucumbem no meio do caminho, Diogo, porque a gente vê isso, perde valor competitivo, diminui valuation, fica irrelevante, porque hoje a curva é muito menor do que era antes. Então, você, do mesmo jeito que cresce 300%, se você tiver um negócio muito bom, você decresce 300%. É a mesma lógica. Você cresce muito mais rápido e decresce muito mais rápido. Porque tudo, né, até Peter Diamandis fala bastante disso, né, um futurista, tudo tende a desmaterializar. Tudo tende a desmonetizar. Tudo tende a ficar mais barato, tudo tende a ter menos valor, porque é mais gente criando ideias e pensamentos e soluções. Quanto mais eu crio, mais abundância, então menos um elemento ali vai ser um diferencial. E essa é a vida que a gente está tendo. Isso faz o quê com a cabeça da gente? Ativa, sem parar. Ativa, ativa. E aí quem não sabe trabalhar bem, né? Quem não tem a autoconsciência a que você se referiu, não dá conta e estoura. Aí essa obesidade intelectual vai gerando síndromes, isso vai gerando angústias, ansiedades, doenças mais profundas, até o momento que eu entro em burnout, que é o estágio, né, ápice ali, onde eu realmente paro e digo, não dou mais conta, peço para sair, né? Eu acho interessante que o mundo corporativo ele ainda tende a pensar em respostas cognitivas. Sim. Para questões emocionais. Sim. É muito interessante você ver o briefing de alguns treinamentos que a gente recebe. Olha, é porque o pessoal está meio preocupado, meio ansioso. A gente gostaria de algumas ferramentas, né, que de fato eles utilizassem no dia a dia para ficar mais tranquilos e tudo mais. E é muito engraçado porque parece que tudo se transformou no shot. Sim. Modelo americanizado. Famoso standardized, né? Modelo americanizado. A mais B mais C vai ter que entregar aquele padrão e aquela resposta. E não é sobre isso. A gestão do passado, no mundo não complexo, até resolvia isso. Mas o mundo de hoje, com o contexto que está posto, não tem mais modelinho americanizado. Hoje é uma costura, é uma coxa de retalhos. Isso. Né? A complexidade é multifatorial, Diogo. Você sabe muito bem disso. Ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, eu tenho vários fatores interconectados que não têm explicação prévia e que elas se configuram e se formam. Viram um contexto. E a partir desse contexto é que eu tenho que atuar e fazer. Então, é mais ou menos por aí. Resolver questões de empresa meramente com o cognitivo e chega gente pra gente dizendo que pode trabalhar à vontade, mas por favor não entre em nada emocional. Mas a emoção é uma camada essencial. Quando eu acesso a emoção, eu tiro cascas, eu tiro barreiras, eu acesso crenças. Quando eu trabalho um comportamental com as pessoas, eu saio de uma lógica de que a OKR, enquanto metodologia, vai ter que funcionar em todas as empresas. Não vai funcionar em todas as empresas. Nem é para funcionar em todas as empresas. Ali é cognição pura, ferramenta pura, modelo americanizado puro. É boa? É. Veio para ajudar muita coisa? Veio. Mas vai salvar o ambiente empresarial? Não, porque é cognição pela cognição. Agora, se eu pego o melhor que essa filosofia tem por trás, somo com a vontade das pessoas de quererem fazer a mudança. Isso. Somo com o vínculo / engajamento delas para com a marca, com os colegas, com os seus líderes, com o cliente. Eu vejo gente montando diretoria de sucesso do cliente por aí, Diogo, direto. A gente sempre é chamado. Cria uma diretoria de sucesso do cliente, mas o quanto as pessoas estão realmente vivendo o cliente, escutando e participando da vida daquele cliente para que eu consiga captar o máximo possível das dores e desafios, expectativas e tudo mais, para só daí voltar com alguma coisa. Isso. Se você pensar área pela área, vai ficar simplesmente uma área. E a área vai resolver o quê? Nada. O que é que uma área vai resolver? Uma área não vai resolver trazendo ali toda a descrição de cargos daquela área. Não vai resolver. Então, é um trabalho integrado. Quando a gente fala de profundidades necessárias, né, cada vez mais é entender, né, que essas empresas são organismos, parece ser muito básico falar isso, mas são organismos vivos, multifatoriais, complexos, integrados, e que para fazer tudo isso rodar, essa engrenagem acontecer, é um pouquinho de comportamento, é densidade metodológica, é comunicação, repetição, multicanalidade,
conexões verdadeiras advindas da alma entre as pessoas, direções claras, vulnerabilidade para entender que nem todos os caminhos terão que ser daquele jeito, e sim, líder erra pra caramba. Isso. Líder erra pra caramba, é óbvio, mas ele erra tentando acertar e tá tudo bem. Né? E quem tá com esses líderes vai ter que entender que tá tudo bem, porque tem alguém tentando acertar, e não é alguém, são alguéms, né? Preferencialmente no ambiente colaborativo. Então, isso são as profundidades que a gente tem que levar, né, todos os dias para o ambiente organizacional. Não é fácil convencer, né, Diogo? É fácil convencer? É nada. É fácil levar toda essa explicação para dentro de um ambiente empresarial que está acostumado a meta pela meta, não se fala de afeto, aqui é cobrança em cima de cobrança, aqui tudo baseado em política e regras e tudo mais. Como é que se desconstrói isso? Então, é um trabalho longo, né? Eu acho interessante aqui a gente chega, né, com o jeito da gente AICA de ser, né? A gente chega de maneira muito simples, com a ferramenta muito simples, que é a ferramenta do ser humano sendo ser humano. É a ferramenta mais fácil de usar. Universal. Universal. É eu com você sendo claro e transparente. Quando a gente faz um trabalho de formação de liderança, a gente começa com intimidade entre as pessoas. Intimidade entre as pessoas. E aí, não, qual é a ferramenta que vai ter de intimidade entre as pessoas? Uma conta a sua história para o outro. É isso aí. Desenvolve confiança por trás disso. Eu estou fazendo o outro conhecer mais minhas potências, estou entendendo e honrando minha jornada, estou mostrando para aquele outro que ele pode contar comigo por causa disso, daquilo, que eu sou fruto de um aprendizado vivido numa jornada para trás e vem comigo dividir. Simplesmente essa troca. Só. Essa troca tem um poder mágico, incrível. Incrível, uma simples troca. Uma potência muito grande em coisas muito simples. Ó, troca suas histórias. Aí as pessoas falam, caramba, e a gente faz um exercício em 20 minutos. Aí eu pergunto, gente, essa pessoa que está aí na sua frente, que contou a história dela para você, e que você contou a sua história para ela, você confia nessa pessoa? As pessoas, eu confio nessa pessoa. Então, a geração de confiança não é um framework. A geração de confiança não é uma metodologia de 8 passos, 7 passos. Até tem metodologia e está nos livros, mas se você aplicar a metodologia pela metodologia, não vai garantir a efetividade na ponta. A geração da confiança está em eu ser verdadeiro com você verdadeiro comigo. Eu confio em você. Ponto. Aí a gente vai para o próximo estágio. O que é que a gente faz com essa confiança? A gente gera resultado, a gente se relaciona de maneira mais interessante para a empresa, a gente é um melhor pai, é um melhor filho, é um melhor marido, é uma melhor esposa, a gente evolui. Aí pode vir um método que quiser. Aí eu vou olhar para esse método com carinho, com acolhimento e dizer, método, você é aderente para a nossa realidade? Tudo lindo. Dá para usar o que de você, método? Isso. Né? E aí você traz para dentro de casa aquilo que faz sentido. Então o método, ele não é o que eu chamo, né, o creme de la creme, ele não é o elemento principal, aquela abordagem científica. O ponto principal são as relações, as conexões humanas, a vida, né, a espiritualidade, a coisa acontecendo como uma vida, como é um organismo vivo. O elemento a mais são esses facilitadores ou dificultadores chamados, né, base científica e tudo mais. E a grande questão é que a cultura como estratégia no café da manhã e o dia a dia, a rotina, come todo o processo de mudança no café da manhã. Então a gente forma líderes que passam um dia incrível com a gente. Seja com a ACT, no team build incrível, inesquecível, que as pessoas saem emocionadas, as pessoas saem tocadas, saem cognitivamente muito bem direcionadas também, seja no processo de educação, no módulo de formação, a gente consegue fazer uma sala de aula, como eu chamo, um ambiente formativo muito gostoso e muito interessante e produtivo. Porém, no outro dia, as pessoas caem dentro da sua rotina. Sim. E aí, meu amigo, na rotina a gente volta ao processamento automático, o cérebro gosta de rotina, ele é afeito ao que tem afeição, e tem afeição ao que é comum. Você ensinou seu cérebro a fazer de um jeito faz muito tempo, ele vai continuar defendendo esse status quo o tempo todo. É cômodo ficar ali naquele canto. É cômodo. Então esse é guerra papai que a gente fala, cara. Você precisa mudar, mas é mudar por você, é por amor a você, é por amor à sua forma de evoluir, é por sua reforma íntima. Quando você se reforma, cara, você é um ser humano melhor, você é um líder melhor, você é um pai melhor, você é um ser integral melhor. Quando a gente tem pessoas melhores dentro do ambiente corporativo,
nós temos um ambiente mais colaborativo, mais funcional, onde as pessoas se entendem, onde o problema acontece e a gente entende o problema e coloca na mesa, onde as conversas difíceis são conversadas, onde as questões, os conflitos são funcionais, os confrontos existem porque precisam existir. Então a gente começa a ter muito mais clareza de comportamento do que o game. Porque tem um game nas empresas, né? É um jogo, né? Ah, não vou falar isso porque o diretor não gosta. Eu não vou falar isso aqui porque o gerente é isso. Eu não vou falar... Cara, deixa de game, cara. Coloca na mesa. Não posso colocar na mesa, porque eu não tenho intimidade suficiente, confiança suficiente, segurança psicológica suficiente para colocar na mesa. Então, tem um rolê de criação de ambiente, de atmosfera, que a gente consegue criar quando a gente tem um projeto um pouco mais longo. Sim. A gente vai criando algo interessante, mas que quem está escutando aqui esse podcast pode dizer, cara, existem profundidades necessárias a serem acessadas. E essas profundidades versam sobre as pessoas se conhecerem melhor, as pessoas se relacionarem melhor. Quando isso estiver acontecendo, vem metodologia, vem OKR, né? Vem processo novo, vem mudança, pode trazer sistema, pode trazer o que for. A gente muda. Automação, IA, tudo. Pode vir tudo. Eles são uma camada que é complementar. É complementar tudo isso. Quando essa camada acopla num grupo, numa equipe autoconsciente, preparada, forte, potente, uma cultura sólida, ciente dos seus valores, onde todo mundo pratica o que fala e tudo mais, o que vem a ser acoplado aqui tem aderência, né? Porque naturalmente as pessoas vão absorver e aí tá tudo certo. Agora, quando isso daqui, esse eixo não tá sólido o suficiente, qualquer coisa que venha gera o quê? Gera confusão, né? Dispersão. Gente dispersa, volta, discordo, faço, volta, né? Finge que vai aderir, mas as pessoas não necessariamente venham aderir, e aí gera resistência e por aí vai. Então, é bem por aí. Essa camada é entender que primeiro as coisas têm uma ordem. Isso. Né? No ambiente empresarial tem uma ordem. O problema é que a gente foi treinado por mais de 100 anos para inverter a ordem, começar de fora para dentro. Isso. Né? Foi muito tempo de método, resultado pelo resultado, e o que quer que venha depois é consequência, a gente cuida depois. Esse foi o mundo do passado. Isso. Né? E a gente está levantando essas bandeiras, não só a gente, mas, Diogo, é muito importante, a gente já vê líderes muito mais conscientes, não vê? A gente já admira, né? A gente já vê tem líder que a gente olha empresariais, assim, e a gente olha assim e fala, esse líder é diferente, esse líder já entendeu o novo rolê, entendeu o novo recado, né? E já está praticando com o seu time. Então você vê um time vinculado, né, entregue, né, assim, não precisa concordar sempre, mas um time alinhado com aquilo, porque tem um líder que realmente exerce essa função, que já entendeu. E tem um grupo de empresas, e um grupo de lideranças, e um grupo de colaboradores, que talvez ainda não tenha entendido o momento que está sendo vivido e vai aprender com a dor. Isso. E vai aprender com a dor. Vai aprender quando tentar implantar uma campanha de promo no seu varejo na ponta e não vai performar do mesmo jeito porque a equipe não comprou a briga, não está lá com os argumentos certos, com os gatilhos certos, com a vontade, a mente aberta, o corpo aberto, o coração aberto para poder se comunicar com o cliente. E aí não adianta vir teaser, não adianta vir campanha, não adianta vir lançamento de produtos se as pessoas não compraram. E aí tá explicado porque a campanha não dá certo e porque se esperava 35% de crescimento e teve 2,5% de crescimento. Então eu estou usando números simbólicos aqui para você que está aí nos escutando, mas é basicamente isso que acontece, né? Você previa algo que não aconteceu. Por quê? Falta de aderência. Não houve aderência humana. Como é que se conquista a aderência humana? Né? Mergulhando profundamente nessas individualidades, trabalhando as relações humanas, investindo pesado nessa questão do autoconhecimento e da autoconsciência. É a base de tudo. Pessoas conscientes e preparadas se relacionam melhor com as empresas, com as pessoas, com as coisas que acontecem. Essas melhores relações com as empresas e com as pessoas se transformam numa cultura, uma forma de se relacionar. Essa cultura colaborativa, aberta, de mente, coração e alma aberta, faz com que as mudanças aconteçam de uma maneira mais interessante. A grande questão é que muita gente discursa isso hoje, mas a prática é divergente do discurso. Então você vê CEOs, diretores falando, aqui a gente dá valor às pessoas. Somos abertos, criativos. Isso. Será? Né? Será que tem movimentos em torno disso? Porque a gente faz formação o tempo todo, né? E não é incomum a gente encontrar diretores desconectados com o ambiente formativo. Esse mesmo diretor está falando lá para o grande grupo e quando ele sai, a gente vai treinar a equipe deste diretor e a gente vê o pessoal com suas caras e bocas e expressões
né, dizendo o quê, né, perpassando o quê, como se aquilo ali não fosse, isso aí é meramente um discurso, né, para fora, né? E aí não tem adesão, não tem coesão, não tem resultado, não tem conversa. Para finalizar a nossa conversa, né, a gente podia finalizar indicando livros Boa. sobre profundidades Boa. necessárias, né, nesse tema que a gente navegou aqui. Boa. Eu acho que, só para finalizar o ponto a ponto aqui, existe uma nova geração que está cobrando a nova cultura e um novo comportamento de liderança. Ou a gente transforma isso em mimimi, em uma narrativa que nega a realidade, que afasta, transfere, como diz a psicologia, ou a gente transforma isso num baita desafio de entender essa nova geração, acolhimento, acolhe e vê o que é que a gente pode fazer com tudo isso, maximizando a potência que tem essa nova geração também. Que tem uma baita potência. Então tem muita coisa aí de cultura, de comportamento pra gente tratar. Agora, livro. Vamos lá. Cara, eu diria que para essas profundidades necessárias que a gente precisa acessar, existe um livro que faz com que a gente... O subtítulo dele é A Coragem de Saber o que Você Não Sabe. E é do Adam Grant, que é o Pense de Novo. Então, um primeiro livro que eu indico sobre as profundidades necessárias que a gente precisa acessar é sobre humildade, que gera dúvida, que gera interesse, que gera aprendizado. Então, o processo do aprendiz, ele começa no ato de humildade de dizer, eu não sei. Ou no ato de humildade de dizer, eu tenho dúvidas sobre isso, eu não sei. Aí, isso desperta interesse, que isso desperta aprendizado. Isso tudo está no livro Adam Grant, que fala de pico de estupidez, né, dos processos de aprendizagem que a gente tem. Qual é o livro, Eric Paulino? Veja, eu trago um livro aqui que tem muito a ver com esse lugar de potência, né? Que é o lugar de potência, que é o talento, a espetacularidade que cada um tem, que é o livro Originais. Originais versa sobre a capacidade da gente colocar essa essência para fora a favor do ambiente corporativo, colocar essa potência que a gente tem. Onde quer que a gente coloque, isso floresce. Onde quer que a gente chega junto, isso floresce. Então, se eu pego essa originalidade e misturo com outro livro, A Regra é Não Ter Regras, que versa sobre a quebra de alguns pré-conceitos, eu estou colocando o talento humano a favor de um ambiente corporativo sem estar tão engessado e muito mais aberto para a vulnerabilidade, para a transparência e tantos outros fatores que o livro defende lá. Então, só essa combinação desses dois livros aí que eu acho que vale a pena para você que está aí, dar uma lida e dar uma mergulhada. E para quem quer mergulhar como especialista nesse trabalho de cultura, de formação de liderança, acredito que um dos grandes caras que falam sobre isso é Otto Scharmer, autor da Teoria U. Mas mais do que isso, ele tem uma frase muito interessante, Eric. Ele fala que o ponto cego da liderança está no estado interno, onde os comportamentos são originados. Vejam que profundidade. Né? A gente finaliza aqui com Otto Scharmer. Vou levar essa para refletir à noite, dormindo hoje, viu? Esse merece vou levar vinho. Esse merece um vinho à noite, numa rede, cara, refletindo sobre essa frase aí. O ponto cego da liderança está no estado interno, onde se origina os comportamentos disfuncionais. Fecha aspas, Otto Scharmer. Otto Scharmer. É isso aí. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso iCast. A gente conversou sobre profundidades necessárias no mundo corporativo. Tem muitas outras profundidades, mas espero que você tenha ligado uma luzinha aí dentro para dizer, cara, realmente a gente precisa mergulhar em algumas coisas. Foi massa dividir essa mesa com você, que para mim é referência. Você que tá aí, não deixa de mergulhar continuamente, não deixa de se apropriar, buscar mais referências, cuidado na hora de contratar, né, fornecedores, parceiros, verifica o quanto de aderência aquilo ali tem, o quanto de mergulho se tem, porque com certeza, na medida que a gente busca soluções mais profundas, né, mais alinhadas com o momento que cada empresa está vivendo, a tendência de resultado, a chance de resultado é muito maior. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima iCast, se Deus quiser. Vamos que vamos!